Ela é boa para cortar gastos. E por onde a gente começa cortando esses gastos, Juliana Rosa? Boa Quem tarde. falou, menina? Você é a nossa representante da economia aqui, ó. Colocar tudo Eu sei na gastar. listinha. Gastar é fácil. É difícil, né? Quando a gente fala, olha, precisamos cortar os gastos. Por onde eu vou Onde é que a começar? gente vai? Não, e onde que dá, né? Por onde começa? E quando a gente fala aqui do governo, hein, Ju? Que coisa. Vai rolar esse corte de gastos? Não vai? Tem reunião marcada entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. E aí? Pois é, o Haddad falou agora há pouco. Boa tarde para todos. tarde. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sexta-feira, estressou ainda mais o mercado. O dólar bateu 5,86, maior valor desde maio de 2020. Já era um ambiente estressado por conta aí das vésperas das eleições americanas, mas na sexta-feira veio a notícia de que o ministro Haddad viajaria hoje para a Europa e ia passar a semana fora. Então, uma mensagem de, olha, não temos pressa de anunciar o pacote de corte de gastos. E aí o dólar disparou. No domingo, o Ministério da Fazenda divulgou uma nota oficial dizendo que o Haddad tinha cancelado a viagem a pedido do presidente Lula para focar nas questões internas. E o Haddad falou agora há pouco, teve uma reunião com o presidente Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele disse que essa reunião de agora foi para discutir outros assuntos relacionados ao G20, a questões externas. Vai ter uma reunião com o presidente Lula, agora à tarde ainda, e ele disse o seguinte, olha, ele disse que acredita que ainda nesta semana vai ser possível anunciar as medidas de corte de gastos. Ele falou que se isso, o fato dele ficar aqui no Brasil vai dar mais velocidade ao anúncio, ele falou que estava dependendo justamente dessa definição. Se os assuntos conseguiriam ser fechados essa semana ou semana que vem, aí ele viajaria ou não, mas que ele decidiu ficar, segundo o Haddad, porque as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico. Foram palavras que ele deu agora há pouco. Então, há uma expectativa grande, porque o dólar, por exemplo, depois dessa declaração do presidente, do ministro da Fazenda, já está numa queda significativa, está 5,76. É verdade que hoje cedo o dólar abriu já com uma baixa em relação à sexta, por conta já desse anúncio que o Haddad ficaria, e também com pesquisas apontando alguma vantagem da Kamala Harris em relação ao Donald Trump na corrida americana. Então, a gente tem duas questões chaves para a questão do dólar. É claro que o pano de fundo principal é Estados Unidos, é a eleição americana. E a Kamala seria muito melhor para o Brasil do que o Trump, para a economia mundial, sem dúvida. Ninguém sabe exatamente o que vai ser a agenda econômica da Kamala. Ela disse que vai ser diferente do Biden, mas certamente a gente sabe o que vai ser o que o Trump está prometendo implementar, que é uma barreira tarifária enorme. A China, a promessa é 60% de barreira tarifária para produtos importados da China, 10% para outros países, deportar mais de 1 milhão de imigrantes, enfim, um pacote inflacionário, no mínimo. Aumenta a inflação nos Estados Unidos, esse é o cenário com Donald Trump. Aumenta a inflação, aumenta juros e fortalece o dólar. Isso é péssimo para a gente. Para a nossa inflação. E lembrar que a China é o país que mais compra do Brasil. 30% das nossas exportações vão para a China. Então, se a China sofre as consequências com barreira tarifária e cresce menos, a gente também vende menos para eles. Então, a gente sofre de todos os lados com o possível governo Donald Trump. E a questão fiscal, muita gente fala o que aconteceu que estressou num grau, né? Agora, de repente, o governo Lula tem que anunciar uma credibilidade fiscal. É justamente porque o mundo está num estresse danado e aí países emergentes são olhados de forma mais criteriosa. Os nossos problemas ficam maiores quando você tem um mundo que é um mundo tumultuado. E certamente é um mundo pior para o Brasil. O cenário internacional, mesmo com Kamala, é um cenário de desaceleração de crescimento mundial, é um cenário de China crescendo menos, é um cenário difícil. Então é isso, quando o mundo está numa situação pior, os nossos problemas aparecem mais. Então é importante que o governo anuncie logo esse ajuste, porque o governo prometeu uma regra que vai equilibrar as contas.
Só que o governo gasta muito mais do que a regra permite. Então, é só fazer uma continha básica, não precisa ser matemático, super, hiper. A regra diz que os gastos só podem crescer 2,5% acima da inflação por ano. Tem gastos que crescem quase 20%. Então, a conta não fecha. Eles vão ter que anunciar algum corte de gastos. Estamos esperando, porque é um fator que contribui para trazer credibilidade, fortalecer o real, amenizar um pouco esse impacto do dólar, junto, claro, com essa tensão toda das eleições americanas que estamos aguardando. E é impressionante como lá a gente vai ficar numa tensão tremenda ainda essa semana toda, né? Muito. Porque, gente, quando você olha para o Brasil, a gente com urna eletrônica, com toda a segurança, rapidamente, no mesmo dia. Agora as consultorias, a Eurasio, eu estava olhando aqui, diz que a perspectiva é que o resultado só sai no domingo, né? Nos Estados oficial Unidos. Mesmo, né? Oficial. É muito provável. E é muito doido, né? Porque a eleição é amanhã. E aí você pensa, bom, então amanhã é o prazo limite para votar. Não, tem estados que deixam você votar depois. Você pode votar antes pelo correio, 75 milhões né? já votaram. 75 Exato. milhões de americanos já votaram. Que louco, né? É impressionante, Você é pode votar pelo completamente diferente, correio, né? É um Pode. negócio doido, né? A galera já votou pelo correio. Você falava do Trump, né? É uma política absolutamente protecionista, e isso, claro, prejudica o restante da economia mundial. Crescimento de juros nos Estados Unidos, tira dólar daqui, bota dólar para lá, ou seja, a tendência de aumentar o dólar aqui também. Mas independentemente disso, né, Ju, com o resultado das eleições dos Estados Unidos, seja com vitória de Trump, seja com vitória de Kamala, o mercado vai se acomodar e vai se adaptar um ao outro. Com esse anúncio do Ministério da Fazenda, que vai sair, segundo o Haddad, essa semana ainda. Tomara que seja robusto, porque tem de ser, né? A tendência é melhorar, né? Com relação ao dólar, pelo menos a tendência é cair, que haja uma queda significativa. Atualizei aqui 5,76, né? Agora. O dólar opera 5,76, bateu 5,86. Exato. Na sexta-feira. A tendência pior não fica, né? Quer dizer, é um momento talvez de ápice do dólar, mas esses dois fatores combinados e sendo resolvidos de maneira quase simultânea vai provocar, quem sabe, já na semana que vem uma estabilização, né? Pelo menos essa é a expectativa. Eu não sei se é tão rápido assim, Fábio, porque eu estava até agora no encontro com economistas e os caras estudam isso e eles estavam quebrando a cabeça porque diz que o cenário está muito aberto para poder fazer previsão. Os bancos começam a se preparar, a estratégia de investimentos para 2025 já agora, né? E eles falam, a gente mesmo está aqui sofrendo porque está tudo em aberto. Se o Donald Trump ganhar, até onde será que o dólar dispara mais, o quanto que está já dentro desses números, desse estresse, já a probabilidade hoje vista como majoritária no mercado financeiro da vitória do Trump, então já estaria um exagero nos preços, ou quanto ainda pode avançar. Eles próprios estão fazendo exercícios, vendo historicamente o que aconteceu em outras eleições. Aqui no Brasil, qual é o tamanho desse pacote? Vai ser um pacote robusto? Não vai ser? E talvez o governo brasileiro esteja esperando, porque se a Câmara vencer, aí o estresse diminui, e aí o ajuste fiscal pode ser menor do que talvez com o governo Trump. Então, é tanta coisa em aberto ainda, e tanta combinação de fatores que precisa acontecer, mas, de fato, talvez o dólar hoje, se a gente pensar aonde ele deveria estar, os economistas me falam que talvez 5,60, voltar aí para sair desses 5,86 da sexta-feira e ir para 5,60, mas às custas de muita dureza ainda, né? Muita pressão inflacionária no nosso bolso. As empresas estão reclamando muito já de aumento de custos. As pessoas estão sentindo que a pressão inflacionária tá pegando. Esse dólar alto preocupa, Fábio, assim, o quanto que isso ainda vai bater mais nos preços. Então, a gente está num ambiente em que, mais cedo eu falei uma coisa que, assim, olha, acho que o governo precisa ter esse senso de urgência, né? Na sexta-feira não parecia, o Haddad vai viajar, sabe? O mundo pegando fogo. Então, assim, a maré baixou, é isso. Ou a gente vai ficar pelado quando a maré baixar, ou o Haddad vai botar uma sunga, né? E não ficar pelado na foto. É isso que a gente precisa. Responder a momentos também onde o mundo está estressado. Não dá para achar que a gente vai fazer as mesmas coisas, né, do mesmo ritmo que vinha fazendo e que vão comprar. Não vão comprar. É isso. O Brasil está sendo visto com desconfiança. Então, ou a gente dá uma resposta firme para contribuir para esse movimento, que a gente não sabe qual vai ser no mundo, ou a gente vai apanhar. Vai apanhar muito, porque a perspectiva é que a dívida do Brasil cresça nos próximos anos e em nenhum momento a previsão mostra que a dívida para de subir.
Então, isso é uma mensagem ruim, né? É um governo que promete, em algum momento, estabilizar a dívida, só que os números mostram que a dívida não para de crescer nunca mais. Com certeza a gente vai ter bastante assunto para os próximos dias aqui no Band News no meio do dia, porque vai render bastante, a gente segue de olho. Juliana Rosa acompanhando tudo de pertinho. Tem mais no Entre Nós daqui a pouco, a partir das 2 da tarde. Até já, Obrigada, então. Ju. Valeu, Bom Ju. trabalho para você. Até amanhã. Um beijo, boa Beijo. semana.